E vamos agora ao habitual comentário de Carlos Fiolhais, físico e professor universitário. Professor, olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos aqui de olhos postos realmente no ensino superior. Saíram ontem as colocações e há aqui uma engenharia aeroespacial que está no topo das notas mais altas, não é? Já estava e continua. Vem de há uns tempos. e bem. Mas talvez o mais importante, entraram quase 50 mil alunos nesta primeira fase, o que é um número recorde dos últimos anos, é mais 14% do que no ano anterior. 2/3 estão nas universidades, o resto nos politécnicos, embora a diferença seja cada vez mais difícil de encontrar. E ficam muito poucas vagas para a segunda fase, quase 10%, e instituições, digamos, não tão relevantes. Digamos assim. Portanto, a engenharia aeroespacial, de facto, se olharmos para o ranking feito a partir da nota do último aluno que entrou, ele é um algoritmo que coloca os alunos de acordo com os seus desejos e de acordo com a nota que eles têm, não é? E ganha, de facto, pelo 4º ano consecutivo, o curso de Engenharia Aeroespacial da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Essa repetiu 4 vezes este recorde. E acho que acaba por ser sintomático que, digamos, a sociedade portuguesa que tinha, de repente, tinha todos os olhos na medicina, que era, digamos, o curso mais procurado, etc., não deixando de ser medicina procurada, é preciso muito boa nota ter medicina, mas ainda é preciso muito melhor nota para ser engenheiro aeroespacial. A nota mínima do último que entrou foi 19,5. É quase a nota 20. mínima, de média, sim. E depois a seguir foi no Universidade do Minho também Engenharia Aeroespacial, e depois é que aparece em terceiro a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e portanto a Universidade do Porto também se destaca aqui, digamos, na atração de alunos. E portanto temos algumas coisas interessantes. Se olharmos para as entradas e saídas que foram publicadas ontem, por exemplo, o curso de Engenharia Civil, que era um curso que começou a haver vagas no fim da crise da Troika, não é? Porque deixou de haver construções, deixou de haver dinheiro, etc. Agora está cheio outra vez, portanto está em recuperação total o curso de Engenharia Civil. E um curso que está em crise, infelizmente, porque há coisas que precisam de ser feitas, e é um curso, digamos, que devia ter procura, é o de Química. Digamos, a Química, de algum modo, ganhou má fama, e não é de agora, já vem de há uns anos atrás, não está a entrar gente suficiente em Química, mas mesmo em boas universidades. Será que pensam que depois não há saída? É difícil. A questão das entradas e saídas não é o único fator. Não é o único entrave, certo? Não é o único fator, porque uma pessoa vê, por exemplo, nas faculdades de letras, que uma pessoa pode perguntar, em alguns cursos, mais do que noutros, qual é a saída, nós vemos que encheram nas boas universidades. Olha, um outro curso que agora passou a ser procurado e não era, é o curso de professor do ensino básico. Porque, enfim, havia, de certa altura, pessoas não queriam ir ensinar, mas agora que há vagas, há emprego. Mas o curso de Química, eu devo dizer que não percebo bem, porque a Química é necessária. Agora, há uma certa má fama associada, uma pessoa até diz, olha, isto tem químicos. Mas tudo tem químicos. Químicos, ou melhor, substâncias químicas, tudo é química, nós somos química. Diz-se isso de uma forma negativa, exatamente, não é? Exatamente. E há, portanto, aqui há aqui uma suspeição sobre a Química que é completamente injusta. Eu sou físico, enfim, prefiro a Física à Química, mas não tenho nada contra a Química. Pelo contrário, acho que a Química merece, digamos, mais procura do que aquela que tem tido. E às vezes criam um curso de Química Medicinal para tentar atrair, nem assim. Exatamente. Professor, traz-nos aqui também outro tema que se prende com as naves que estão mais longe da Terra. Há um objeto... Olha, pegando na engenharia aeroespacial, precisamente. O objeto lançado mais longe até hoje pelo Isso homem. Mesmo. Em 1977 foram lançadas 2 naves pela NASA, 77, 2 naves pela NASA, Voyager 1 e Voyager 2, que passaram pelos confins do Sistema Solar, fotografaram os planetas mais afastados e depois saíram chama-se heliosfera, o limite do Sistema Solar, e estão no espaço profundo em direção às estrelas. Portanto, a mais longe, a Voyager 1, está a 25 mil milhões de quilómetros. Para ter uma ideia, é difícil imaginar isto. Para ter uma ideia, o sinal de rádio que nos vem de lá, que ainda chegam sinais de rádio, demora 24 horas a cá chegar.
A luz do Sol demora 8 minutos a cá chegar. Portanto, estão terrivelmente longe. Agora, o que é a notícia? O que a NASA fez um comunicado, dizer que engenheiros da NASA, aeroespaciais, se calhar de outras nacionalidades que não americanas, porque isto é uma profissão global, conseguiram, por software, o que significa mudando os circuitos, digamos, o controle dos circuitos das naves, de uma pelo menos já fizeram isso, vão fazer na outra, conseguem economizar energia, o que significa desligar umas partes, fazer ali um consumo mais... Tudo isto à distância. Pois bem, estes engenheiros não eram nascidos quando aquilo foi lançado. A tecnologia não é a que é hoje e, no entanto, eles conseguem poupanças significativas, porque ele tem baterias de plutónio, portanto radioativas, mas que estão a diminuir a potência continuamente, o que dá uma extra vida à nave, o que significa que estas naves transportam discos com mensagens a eventuais extraterrestres, que é uma coisa curiosa, vão ter mais um tempo de vida. Quer dizer, elas continuam sempre a ir, mas não há bateria suficiente para poder emitir sinais para a Terra. E foi estendido o tempo de vida apenas por capacidade tecnológica. Incrível. Professor, outra coisa incrível, vimos há bem pouco tempo um eclipse do Sol. Sim. Vai haver esta semana um outro fenómeno, neste caso da Lua, não é tão incrível, digamos assim. Estão relacionados. Para já, estão relacionados. Vai haver eu explico. Quinta para sexta, não é? Sim, Sol, Terra e Lua são os mesmos atores. No caso do eclipse do Sol, foi a Terra, digamos, a Lua que se interpôs entre o Sol e a Terra. Agora, é a Terra que se interpõe entre o Sol e a Lua. Porquê é que estão relacionados? Porque acontece que não há sempre o eclipse do Sol foi numa lua nova. Estava a lua iluminada do lado de lá. Agora vai haver lua cheia e, portanto, está do lado de lá. E só pode acontecer esse eclipse quando há alinhamento das duas órbitas e elas não estão no mesmo plano. E, portanto, tem de ser 2 vezes ao ano quando se tocam estas duas órbitas. Portanto, aconteceu... A Lua vai mais rápido que a Terra. Aconteceu de um lado eclipse do Sol e agora eclipse vai ser sexta-feira de É de quinta madrugada. Para sexta, não é? Na madrugada de quinta para sexta. Quinta para sexta às 5 da manhã. É preciso... há uma grande diferença. Há semelhanças, como eu disse, quer dizer, estão relacionados no sentido que são os mesmos astros e tem de haver este alinhamento. E agora há alinhamento de um lado e agora há alinhamento do outro. Mas há coisas que importa saber. Enquanto que, escolhendo ao acaso um sítio da Terra... um eclipse solar é muito raro, 375 anos em média, de um sítio, por exemplo, aqui de Lisboa. O eclipse da Lua é 2 a 2 a 3 em 3 anos, é mais comum. Sim, e isso porquê? Muito simples. Porque enquanto a Lua é pequena e faz uma sombra pequena sobre a Terra e para acertar no nosso sítio vai ser difícil, a Terra é muito grande, tapa a Lua com mais facilidade, até demora mais a tapar, demora 1 hora o eclipse, o outro demorou agora 1 minuto e 40 no sítio onde eu fui ver, e portanto o eclipse da Lua vai ser visto por toda a gente que está de noite. Portanto, não é num certo sítio. Portanto, basta acordar cedo, não é? Nesse caso, exatamente, basta acordar cedo ou estar em África, na Europa ou na América é a mesma coisa. Desde que seja de noite, ver o eclipse. Mas é um fenómeno que conseguimos ver a olho sem óculos, sem problema nenhum. Portanto, não implica aqueles desde que não esteja este nevoeiro e sexta-feira espero que já esteja melhor. Exato. Sim. Desde que não haja esta chuva, sim. Exato. Mas à partida vai dar para ver o que é que... Sim, com certeza. O que se passa não é um eclipse total, é parcial. Vai-se ver a sombra da Terra passar sobre a Lua e a sombra da Terra é redonda. É uma das provas que a Terra é redonda, para quem não acredita, é que a sombra que projeta sobre a Lua é efetivamente redonda. É efetivamente redonda. Portanto, se alguém tem dúvidas que a Terra é redonda, olhe para a madrugada de sexta-feira. De quinta para sexta-feira, às 5 da manhã. Às 5 da manhã. É? Aquilo demora 1 hora, tem tempo. Portanto, às 5 às 6, neste caso. Há ali um período, aquilo começa um bocadinho antes, porque entra na penumbra e depois a sombra, a umbra total vai ser ali cerca das 5, um bocadinho antes, um bocadinho depois. Portanto, não é digamos, não é o problema do eclipse só que tem de ser aquele minuto preciso. Ali tem um período bom para observar o eclipse da Lua e é uma coisa não tão espetacular como o eclipse do Sol, mas vale a pena ver. Aliás, nós vimos aqui também bem a sua alegria, professor, a assistir ao eclipse. Eu não sei se vou ver este eclipse, que é muito cedo, mas já não vou dar tantos saltos. Não foi só sua, o Diogo Carreira também estava entusiasmadíssimo. No seu caso, viu? Diga. Viu o eclipse? Eu estava em estúdio e ainda consegui ir lá abaixo em direto, eu e o Francisco. Pôs os óculos e viu. Pusemos os óculos, todos os cuidados e conseguimos ver. Pronto. Foi fantástico. Este da Lua não precisa de óculos, mas tem de acordar muito cedo. Foi muito giro. Professor, olhamos agora para uma coisa mais séria.
Quer dizer, o eclipse também é sério. Mas, neste caso, novas vacinas para o cancro. Que novidades Olha, é que é nos interessante. traz? Falámos dos cursos mais procurados, que era aeroespacial e medicina. Falando agora de medicina, portanto, são os assuntos que interessam as pessoas. É curioso, a medicina interessa o que é a nossa saúde, mas o espaço também interessa, tem a ver com o nosso imaginário, com a nossa pequenez no universo. Ora bem, vacinas. Quando foi da Covid, todos estão lembrados que fomos todos vacinar e um dos sucessos, um dos causas do fim da pandemia foi precisamente essa vacinação em massa. E houve duas empresas que se distinguiram, uma BioNTech alemã e outra chamada Moderna americana. O que aconteceu? Passada esta vaga grande da vacinação, ainda há vacinas com certeza, e eu vacino-me da Covid, mas simplesmente há muito menos e, portanto, estas empresas caíram completamente a cotação delas porque vendem muito menos. Mas elas continuam a trabalhar e continuam a trabalhar em coisas que já trabalhavam antes, que são vacinas para várias formas de cancro. E o que é que foi anunciado a semana passada? A Moderna, em colaboração com uma farmacêutica maior chamada Merck, conseguiram, ainda não há pormenores, ainda não há artigos científicos, mas num ensaio clínico de certa escala, conseguiram sucesso usando a tecnologia da vacina da Covid para o cancro da pele, para o melanoma. Ora, isto é um problema sério. Toda a gente sabe que é um cancro que, embora raro, pode ser mortal. E o que significa que, se isto se confirmar, se houver uma vacina para este tipo de cancro, e depois há outras em estudo, por esta empresa e pela BioNTech, pode haver aqui não só um negócio de milhões, mas um grande avanço na nossa saúde, porque o cancro é um dos grandes problemas, digamos, que... Mas se houver, de facto, uma cura para o cancro através de vacinas, isso vai revolucionar... Há vários cancros. Sim, claro. Há claro, cancros, claro. já há vacinas, do qual do útero. Exatamente, já há vacinas para... E já há muitos anos até para sim, deu um prémio Nobel até. Mas isso significa mexer muito também com a indústria farmacêutica, não é? Sim, mas vamos lá ver. As inovações consistem precisamente nisso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Numa inovação não sabemos o que vai acontecer. Eles perseguem isto há alguns anos. Se conseguirem, nem que seja só para 1, 2 ou 3 tipos de cancro, porque eles são muito diferentes uns dos outros. Os cancros, uma pessoa usa a mesma palavra para coisas que têm causas e têm formas de progressão muito diferentes. Mas se conseguirmos avanços em alguns deles, digamos, estamos a falar, vamos lá ver, a palavra vacina, que ainda é criticada por muita gente, a Associação Americana, etc., eles não vão ter, o secretário Robert Kennedy da Saúde Americana, que é contra as vacinas infantis, etc., ele não vai conseguir, porque há um grande lobby na luta contra o cancro, com certeza, e justificada. Porquê? Porque a maior causa de morte é as doenças cardiovasculares, mas o cancro vem logo a seguir. E, portanto, enfim, vai haver... Vamos ser otimistas. Vamos pensar que é um flagelo da humanidade o cancro. Persegue-nos desde há muito tempo, mas nós também o perseguimos a ele. Mas também há essa dúvida, não é? Se o cancro do colo do útero já tem uma vacina há tantos anos, como é que, entretanto, não surgem para outros, não é? Mas são muito diferentes, é o que eu estou a dizer. São muito diferentes e, portanto, o funcionamento... Há cancros que são meras infecções, há outras que são defeitos genéticos que se propagam precisamente o que é um cancro, basicamente. É quando se começa a haver sendo causas diferentes, há algo comum em todos os cancros, que é células que se começam a multiplicar de forma errada. Quer dizer, dá-se um erro e o erro começa a ampliar-se em grande escala, criando, digamos, aquilo que... Portanto, este aqui pode ser o primeiro passo. Falamos do melanoma, mas aqui pode ser o primeiro passo para outros tipos de... Pode ser o primeiro passo para outros, eles pensam noutros, e a BioNTech está a tratar de cancros até mais agressivos, como o do pâncreas e do cólon, e, portanto, agora, o sucesso não está garantido. E demora. Isto não é para amanhã. Porquê? Porque para haver autorizações de vacinas, aquela da Covid foi a correr, porque estava a morrer muita gente. Mas estava a morrer, digamos, de repente, em massa. Claro. Era uma pandemia. Mas agora também morrem mais lentamente. Mas se houver mais investimento e houver coisa, pode ser que seja mais rápido. Mas os tempos de ensaios clínicos são tempos geralmente muito demorados. Professor, e vamos agora à sugestão. O que é que nos traz Eu trago sempre um livro de ciência. Este é de um autor português que é químico, lá está. Vou-lhe pedir que mostre ali mais. Fiz a defesa da química. Exatamente. Do Instituto Superior Técnico, uma grande escola, e investigador, e também um homem da ópera e da fotografia. É também, digamos, um agente cultural muito conhecido. Ele
conta a história da ciência portuguesa no século XX após a bomba, o que significa nos 60 ou 70 anos depois de 45. Ele nasceu em 38, portanto, em 45 ele estava a entrar na escola, portanto, é mais ou menos o que ele se lembra do que aconteceu no país. E é muito curioso, porque são pessoas, algumas vivas, outras mortas, que aqui aparecem narradas de quem conheceu muito perto. Portanto, é a história da ciência em Portugal narrada por um ator que foi um participante, foi nesse desenvolvimento. E, portanto, é muito curioso porque ele escreve muito bem, Jorge Calado escreve muito bem. O que é que lhe chamou mais a atenção nessa obra? Olha, o facto de ele falar daquilo que são a cultura nacional negativa. Quer dizer, quando alguém faz qualquer coisa, há a tal questão da inveja, que é a última palavra do Camões, etc. E ele aqui, falando da retrospectiva, diz que às vezes é muito difícil fazer coisas em Portugal, é muito difícil inovar. A inveja quando se faz alguma coisa boa em termos nacionais. Com certeza, a dificuldade que é quando alguém, na ciência aqui, que é o caso, quando alguém faz alguma coisa, Porquê? Porque é imediatamente... por outros, etc. Ele até conta aqui um caso que havia colegas que compravam equipamento porque viam que ele comprava equipamento caro e que depois nem o desembrulhava, mas queriam ter igual a ele. E diz que nem o desembrulhava. Portanto, isto é inveja materializada em desperdício, porque não usavam o equipamento caro que compravam. Portanto, e isto parece que é uma coisa recorrente na sociedade portuguesa. Isto é um testemunho direto de uma pessoa que nos mostra que também nesta área as coisas são diferentes em Portugal e deviam ser melhores. Professor Carlos Filhais, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, obrigado.